Hello guys, so let's go to week 4. Na nossa última semana, a gente começa analisando um texto com esse título, Life and Death of a Forest. Life, vida e morte de uma forest, de uma floresta. Nesse texto aqui, que novamente a gente não precisa traduzir o texto inteiro, cada palavra dele, nós temos várias palavras cognatas que podem nos ajudar a entender o texto sem precisar traduzi-lo. E nós estamos, então, já que já dei a dica que nós estamos falando da vida e morte de florestas, então a gente já sabe que o tema desse texto tem a ver com a destruição das florestas e dos recursos naturais que nós temos no nosso planeta. Então, eu vou dar algumas informações aqui sobre o texto e vou ir marcando as palavras que talvez vocês consigam reconhecer. Olha só, man, que é o homem, né, a humanidade, vamos colocar assim, is only a part of the natural world and not its owner. Owner é o dono, então a gente não é o dono do mundo natural, nós somos somente parte dele. But the 7 billion people living on this beautiful planet are destroying its forests, making animals extinct, making new deserts, polluting the seas. They are killing life on Earth. Earth é o planeta Terra. Então, aqui, olha só, 7 billion. 7 é um número em inglês, então, vejam se vocês lembram qual número é. 7 billion people living on this planet. Então, nós temos 7 billion people no nosso planeta Terra, destroying, parece com qual palavra? Destroying its forests, já falei o que é forest, fazendo com que os animais fiquem extinct, né? E poluindo os oceanos, criando novos desertos, matando a vida na Terra. E aqui nós continuamos. A tropical rainforest is a wonderful ecosystem. Então, aqui, olha, uma floresta tropical, por exemplo, é um maravilhoso ecossistema, with enormous number of plant and animal life. In Amazonia, the Amazon rainforest, there are 1,600 species of birds. Então, olha lá, dando o exemplo da Amazônia, o número de espécies de pássaros que nós temos por lá. In all, there are about 1 million species of plant and animal life in the forest. Então, aqui, né, esse número de species of birds, de pássaros, e aqui esse número de animais e plantas, aproximadamente. But o progresso is destroying the forest. So, man cuts down trees, nós estamos o quê? Cortando as árvores, causing death of 100 plant and animal species every day. Então, todos os dias aí, esse número de plantas e animais morrendo. We have to stop, parar. We have to stop this destruction. Destruction também é cognata, né? Temos que parar essa destruction. Save the Amazon, save the planet. It's only one we have. Save is salvar, yes? E nós temos aí a número 1. Primeira coisa é retirar expressões que vocês conseguem reconhecer por serem parecidas ou porque entenderam pelo contexto. Então, aqui, eu marquei algumas palavras enquanto eu estava falando e muitas delas são parecidas com o português, que vocês podem colocar aqui no número 1. Número 2 pede para vocês encontrarem os seguintes números no texto. O número de pessoas que vivem na Terra. Então, lembrem aí das informações que eu falei sobre o texto e procurem aqui, ó, esses números. Seja a palavra, né, que indica o número, ou o próprio número mesmo. Número de pessoas que vivem na Terra, número de espécies de pássaros na floresta, total de espécies de animais e vegetais na floresta amazônica e a número de espécies mortos ou mortas todos os dias, né, de animais e vegetais. Mencionei aqui enquanto eu estava comentando sobre o texto. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo aí para entender melhor ou relembrar.
Número 3. Além do aquecimento global tratado durante a segunda semana, quais os problemas ambientais relatados neste texto? Então, aqui, nós comentamos sobre outras ações aí do homem que está matando a vida, por exemplo, na floresta e os ecossistemas e o nosso planeta. Então, vocês vão dar esses outros exemplos. O que tem causado esse problema, né? Então, esse problema ambiental, do desmatamento, por exemplo, o que tem causado ele? Qual apelo é feito ao final do texto e qual argumento é usado para convencer as pessoas? Olha só, no final ele tem essa frase aqui: Save the Amazon, save the planet, it's only one we have. Recomendo que vocês pesquisem o significado dessa última frase, porque esse argumento está nela, tá? E aí, por fim, vocês têm uma frase no texto que é essa aqui: Stop this destruction, save the Amazon, né? Para parar a destruição. Então, a ideia do número 6 é que vocês escrevam frases desse estilo, né, pedindo para que nós, né, que o ser humano pare de fazer algumas coisas que estão matando o nosso planeta, para que ele tenha mais consciência ambiental. E aqui tem algumas imagens, lembrando que, se vocês quiserem falar, por exemplo, parem de poluir, aí vocês podem falar, stop polluting, né? Aqui tem a palavra pollute, polluting, olha ela aqui, né? Stop polluting the seas, por exemplo, né? Pare de poluir os oceanos. Aí vocês podem pesquisar também na internet como falar alguma palavra que talvez vocês não conheçam ou me perguntar também. E aí vocês vão criar uma frase ou mais nesse estilo, né, com o verbo stop, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Thank you very much. Bye bye.